Então, falando sempre sobre o tema constelações familiares e o quanto a gente aprende, gente, assistir a constelação é um trabalho espiritual muito grande. Participar como representante também. Então, de repente, você que tem aí na sua cidade, procure alguém, né? Como esses vídeos ficam no YouTube e no meu site, aqui também na Rádio Mundial, o mundo inteiro através da internet. Então, você que mora em outro país ou que mora em outro estado, também pode buscar pessoas que façam esse trabalho de constelação, né? Existem vários tipos de constelações, como a constelação em grupo, individual, enfim. Hoje tem pessoas que fazem constelação num aras, usando os cavalos, que são animais extremamente especiais e sensíveis, e os trabalhos são maravilhosos, movimentos maravilhosos que esses cavalos fazem como representantes. Então, tem muita gente fazendo coisa boa através dessa técnica, né? E eu faço esse trabalho aqui em São Paulo, e o meu amor por esse trabalho é algo tão legal para mim, né? Em primeiro lugar, porque eu aprendo muito. Quando a gente é facilitador, e a gente pode entrar nesses campos e ver quanta coisa ainda está inconsciente, quanta coisa nós podemos ainda ampliar e abrir na nossa mente, a forma da gente enxergar. Porque, gente, se tem algo que é muito difícil de mudar sem a pessoa ter ampliado a consciência, é a crença. Quando você acredita em alguma coisa e você não amplia essa crença, você vai viver aquilo, porque você acredita que a vida é assim. Agora, muitas crenças, elas não vêm de você especificamente. Você entrou, né, numa família, assim como eu, porém, naquela família, o certo, a crença é essa. Então, muitas famílias acreditam no sofrimento, porque o sofrimento une, porque o sofrimento uniu por um tempo. De repente, alguém ficou doente e todos tiveram que se unir, porque talvez estavam todos separados. Mas daí, depois de uma dificuldade dessa, o que pode acontecer? Tanto pode acontecer de separar mais, se a pessoa não tem consciência, ou de achar que através do sofrimento é que existe a união. Agora, muita gente, como tem uma frase que a Sophie disse no seminário, a Sophie Hellinger, que é a esposa do Bert Hellinger, que muita gente prefere sofrer do que agir. E uma das coisas que eu vejo com mais dificuldade, com mais frequência nas constelações, é a dificuldade dos filhos irem para a própria vida. A dificuldade das gerações atuais olharem para os problemas da família e irem além desses problemas. Então, eu creio que essa seja a dificuldade maior. Tem filhos que preferem adoecer, que preferem ficar desempregados, que preferem ser excluídos de um casamento, por exemplo, ou serem deixados pela noiva, pelo noivo, para voltar para o pai e para a mãe, para voltar para a mãe, para voltar para o pai. Eu vi casos e casos e casos de filhos que de repente tiveram um boom profissional no esporte, né? Então, já constelei jogadores de futebol, já constelei pessoas na área do esporte radical, que tem verdadeiro sucesso, pessoas em outras áreas e que de repente voltam, que de repente mingua, né? Pessoas que de repente estavam com um casamento, pronto para um casamento maravilhoso, e aquilo acaba e a pessoa volta para onde? Para a casa dos pais. Esse movimento, né, mostra o quanto muitos pais não olham para a vida deles, o quanto muitos pais só vivem para os filhos. E isso não é natural. A gente vê com os animais. Os animais, os pássaros, tão bonito ver os pássaros quando ensinam, né, o filho, jogam lá o passarinho no abismo e fala, vai lá, aprende a voar, né? Ou os animais que não querem mais amamentar os filhos e que, olha, eu guardo aqui, né, o leite agora chega, né? Já
Você agora já pode se alimentar sozinho, já pode ir com as suas próprias pernas. Então é tão rico a gente assistir esses programas que mostram os animais, a forma como eles fazem para tirar, né, fazer esse movimento do agora chega. O momento em que os pais fazem e podem fazer esse movimento para os filhos do eu fico feliz, eu cuido da minha vida, ou eu com as minhas tristezas e com as minhas dificuldades, mas eu não preciso de você para viver. Porque a maior parte dos pais precisam dos filhos para viver. E isso é muito triste porque isso atravanca, vamos dizer assim, a evolução, o crescimento emocional, espiritual. Às vezes um filho com tanto talento, um artista fantástico, um médico fantástico, ou uma pessoa que tem na área em qualquer área, né, do direito, enfim, e que poderiam estar servindo a algo maior, esses filhos estão servindo a quem? A mãe, ao pai, que não cuidam de si próprios, que ainda têm uma tristeza, que se recusam a olhar, ou que o casamento deles não está bom e o casamento deles só se manteve por causa do filho. O quanto esse filho segurou o casamento desses pais, e agora se esse filho vai embora, o que sobrou do casamento? Agora eu vou ter que olhar. Então, o conforto espiritual, porque os pais acham que fizeram tanto por aquele filho e agora eles querem de volta. Eles deram a vida para os filhos e agora eles querem de volta essa vida. Ou seja, o filho precisa deixar a própria vida para dar a vida dele para os pais. Então existem pessoas que às vezes vêm, fazem uma constelação e enxergam tudo isso. Mas na hora de fazer o movimento, eu vou sair de casa. A mãe tem um piripaque, o pai começa a adoecer, né? Ou então, nossa, nós vamos conseguir. É algo sutil. E não tem coisa pior do que essa manipulação sutil. A relação mais forte que existe é entre pais e filhos. Por isso que é a relação mais forte de desapego, de dizer não. Mas é necessário, mesmo porque é natural, né? O natural é realmente o filho ir e o pai e a mãe olharem para outra fase. Mas o filho também só pode ir com muita gratidão aos pais. Se o filho também ainda cobra algo dos pais como uma criança, cobra um reconhecimento. Por exemplo, muitas vezes o pai e a mãe tiveram os filhos, mas não estavam disponíveis afetivamente. Então eles deram a parte física, técnica, sustentei, dei a escola, mas nunca abracei meu filho, nunca disse que amava meu filho. Então quando um filho não recebeu isso, ele quer receber. E ele fica cobrando isso, ele fica lá esperando isso dos pais. Ou ele se casa, mas ainda quando a gente põe um representante para ser ele numa constelação, ele não olha para os filhos dele. Ele está olhando para outro lugar. E quando a gente põe alguém que represente esse outro lugar, ele ainda está olhando para o pai e para a mãe. Então, o casamento é a grande possibilidade de formar um novo campo sistêmico. O casamento é a grande oportunidade de nós deixarmos naturalmente agora os meus familiares olhar para trás com muita honra, dar um lugar a tudo o que foi e formar uma nova consciência com uma pessoa que traz, de alguma forma, também experiências, também algo da família. Porém, quando a gente consegue deixar isso e falar, puxa, agora ele vai me ensinar tanta coisa, eu vou ensinar tanta coisa para ele. E assim nós vamos formar uma nova consciência. Porém, quando um dos casais, e geralmente um ou os dois, estão emaranhados com o sistema familiar, o casamento ocorre, mas não ocorre realmente uma nova consciência, um novo campo. E assim vai se passando de geração para geração. Então, o que eu quero dizer hoje, gente, é que vocês que são filhos, né, ou os pais que estejam vendo isso, chega uma hora que os pais precisam dizer não aos filhos. Agora você pode andar com as suas próprias pernas e é o melhor bem que você vai dar ao seu filho, né? Dizer, puxa, eu confio em você, quero ver você bem, quero ver você prosperando além de mim. E quando os filhos podem dizer para os pais, pai, eu prosperei, ou mãe, eu prosperei, eu cresci, eu evoluí, além do que vocês puderam fazer. Mas eu só pude fazer isso por causa de vocês.
Então, quando existe essa gratidão e esse desapego, é a melhor forma de nós estarmos a serviço de algo maior, de algo além da nossa família. Então, nós podemos nos tornar pessoas que ajudam mais pessoas, não que ajudam uma pessoa, né? Nós podemos nos tornar pessoas que não só olham para o próprio umbigo, para o próprio bem-estar, ou para o próprio bem-estar somente da família. Eu faço algo para outras pessoas. Tem gente que não consegue nem fazer amizade com outras pessoas, porque está tão inserido na família. Tem gente que está tão apegado a uma forma de ser que não aceita outras coisas. Então, aceitar outras coisas nos amplia e nos coloca numa família muito grande, que é a família de Deus, onde no fundo todos nós somos irmãos, estamos conectados e aí todos nós nos sentiremos supridos, mas por outra energia, por outro nível de força, que é realmente a força de Deus.